tarde, bem-vindos a este Conversas Sobre. Quem não conhece, eu sou a Cristina Poitier, sou a diretora-geral da Fundação Rui Osório de Castro. O Conversas Sobre foi um projeto lançado já no ano passado pela Fundação Rui Osório de Castro e que consiste em sessões temáticas direcionadas para as famílias, doentes, sobreviventes, orientadas por profissionais da área e tendo em conta as circunstâncias impostas pelo Covid, adotaram um formato online. Na seleção destes temas, para estas conversas, focamos o que sabemos serem as preocupações dos pais ou temas que sentimos poderem ajudá-los de alguma forma. Até ao momento já foi abordada a adolescência, os efeitos secundários dos tratamentos, ensaios clínicos e a alimentação. Estas conversas sobre encontram-se disponíveis no nosso site e também no YouTube. Hoje as nossas conversas serão sobre os irmãos. Para isso teremos hoje a doutora Maria de Jesus Moura, diretora do Serviço de Psicologia do IPO de Lisboa, e a Cátia Verdugo com o seu testemunho. Na altura mãe de 2 crianças, hoje 3. Para quem nos acompanha via Zoom, pedimos que coloquem as vossas questões, indicando a quem as querem endereçar na área de Q&A, disponível na parte inferior do ecrã. Quem nos seguir pelo Facebook poderá também colocar as suas perguntas nos comentários. Após as exposições da doutora Maria de Jesus Moura e da Cátia, teremos um espaço de tempo, para perguntas. Vou passar então agora a palavra à doutora Maria de Jesus Moura. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer à Fundação Rui Osório de Castro o convite que me fez de mais uma vez poder partilhar convosco aquilo que são as nossas experiências práticas no nosso dia-a-dia e também aquilo que são as nossas preocupações com uma necessidade efetiva de dar uma melhor resposta às nossas crianças e adolescentes, bem como às famílias, e este é um tema que em especial é muito querido por nós, profissionais de saúde, porque muitas vezes sentimos que de algum modo vamos dando resposta, mas não damos a resposta efetiva nesta área, e sobretudo queria-vos dizer que para podermos falar sobre irmãos, temos que falar sobre a família. Não se pode começar a falar de irmãos sem fazer um enquadramento. E além de tudo também não podemos enquadrar aquilo que é a psicologia pediátrica, e eu fazia já aqui uma ressalva à Cristina Poitier, que me apresentou como diretora da unidade de psicologia, mas eu gostaria mesmo de me apresentar como psicóloga que trabalha no Serviço de Pediatria do IPO de Lisboa. Porque é aqui que eu tenho ganho experiência, que tenho trabalhado ao longo destas últimas décadas e especialmente com uma preocupação maior, que é tentar o mais possível ir dando resposta a diferentes necessidades, e quando nós pensamos na pediatria estamos sempre a pensar em diversas etapas do desenvolvimento, não é? Estamos a falar de primeira infância, depois estamos a falar de idade pré-escolar, de idade escolar e de adolescência, e cada uma destas etapas do desenvolvimento, que são sim grandes marcos nestas etapas, acabam por ter divisões e portanto cada uma delas também com características muito específicas. Portanto, se nós nos preocupamos em dar uma resposta efetiva àquilo que são as necessidades psicossociais das crianças nestas etapas do desenvolvimento, e são distintas, também temos a mesma preocupação em relação à família. E quando é que surgem efetivamente, em termos internacionais, estas grandes preocupações relacionadas com a família? Elas surgem efetivamente na década de 70, 80, do século passado, quando a Sociedade Internacional de Psicologia definiu a família como um paciente de segunda ordem. E não de segunda ordem porque esteja num segundo plano, mas porque efetivamente há uma necessidade de intervir com as pessoas que estão doentes, como simultaneamente intervir com a família, porque a família é uma fonte de suporte, é uma fonte de segurança, nomeadamente na oncologia pediátrica. A família são os elementos em que acabam por funcionar aqui como uma casinha da criança, em que dão suporte, em que estruturam, protegem e simultaneamente também são os elementos da comunicação direta com a própria equipa. E, portanto, este primeiro sinalizar da família
como um conjunto de pessoas em que cada uma dessas pessoas vive de uma forma diferente a experiência da doença, sendo que nós reconhecemos que o impacto da própria doença e as exigências do percurso da doença têm um sofrimento que é equivalente em todos os elementos da família, mas a forma de o manifestar e as reações a essa vivência são totalmente distintas. E, portanto, se são distintas em relação, por exemplo, às figuras parentais, em que pai e mãe sofrem de igual modo, mas que expressam muitas vezes de uma forma distinta, sabemos nós que essas particularidades vão aumentar quando vamos falar dos irmãos. Não é? Primeiro porque há famílias que têm mais do que um irmão e muitas vezes também esses irmãos com etapas de desenvolvimento distintas, portanto com necessidades totalmente diferentes e começa a ser um dos problemas que nós começamos a levantar. A outra questão de enquadramento teórico, e eu já volto aqui, a outra questão de enquadramento teórico que vos queria colocar era sobre quando é que se começou a investigar sobre os irmãos, não é? Porque quando aparecem as primeiras investigações sobre a oncologia pediátrica e sobre as preocupações relacionadas com a qualidade de vida das crianças, bem-estar, o lidar com a dor e todos estes desafios e o impacto na família, surgem os primeiros estudos sobre os irmãos, sobre o impacto dos irmãos. E é curioso, eu até tenho estes dados recentes, porque tivemos a oportunidade de ter um colega que fez uma investigação sobre uma dissertação de mestrado e que quem tiver curiosidade até já está no repertório da Faculdade de Psicologia, portanto as provas públicas foram defendidas na semana passada e é curioso porque este colega acabou por fazer uma análise scoping de tudo aquilo que foram pesquisas feitas sobre irmãos de crianças com cancro, sobreviventes de crianças com cancro. E estas pesquisas, todos os dados que encontrou, das quais começou a fazer pesquisa desde sempre, na década de 70, e o que é que identificou? Que quando dividiu isto nas diversas décadas, o que verificou é que só havia um estudo entre os anos 70 e 80, não é? Entre os anos 80 e 90 surgiram 13 estudos, não é? Estamos a falar em termos internacionais. Depois, entre a década de 90 e 2000, surgem 23 estudos. E estamos aqui a falar de estudos com fiabilidade e em termos de critérios de investigação que sejam relevantes. E por último, entre a década de 2000 e a atualidade, surgem 53 estudos, ou seja, vocês podem estar a ouvir este seminário e a pensar, mas estão poucos sobre irmãos. Sim, é verdade, mas há uma crescente necessidade de investigar e de perceber o que se passa com irmãos, não é? O que é que se passa com os irmãos das crianças com cancro. E isto para nós é importante porque significa que está a sinalizar que isto tem um impacto significativo. E o que é que nós sabemos? Sabemos que muitas vezes são as primeiras preocupações dos pais, além quando recebem o diagnóstico da doença de um filho, a primeira preocupação que têm, além de lidar e gerir o impacto da própria doença, é como envolver os outros irmãos, o que lhes contar, como lhes contar e como envolver perante o processo. Claro que cada um, nós temos respostas comuns, mas cada um tem a sua experiência que é única perante este processo. Mas aquilo que nós sabemos é que há pais que à partida nos colocam logo esta questão e que nos perguntam logo, bom, como é que nós vamos informar, como é que vamos envolver, com muitas preocupações relacionadas com o facto de sentirem que passarem um determinado tipo de informação vão acrescentar sofrimento nos irmãos e, portanto, de algum modo também querem proteger os irmãos de um determinado tipo de sofrimento.
E por essa mesma razão, há outros pais, por reconhecerem que o impacto é significativo e que isso pode causar dor e sofrimento no outro, que vão se tentar escudar e vão tentar não falar muito sobre esta questão. Não é? E cabe-nos a nós, profissionais de saúde, também levantarmos estas necessidades. Não no sentido de sobrecarregarmos os pais com mais uma tarefa, obviamente que é um momento que todos nós reconhecemos como sendo um momento particularmente difícil, porque é um momento de choque, e no momento de choque, como nós sabemos, qualquer um de nós, quando houve uma má notícia com um grande impacto emocional, num muito curto espaço de tempo, fica com dificuldade de integrar essas mesmas más notícias. E muitas vezes aquilo que fica é o nome da doença, não é? E eventualmente consegue reter este compromisso com a própria equipa de se começar a fazer tratamentos e de quando é que são fazer esses tratamentos para trabalharmos todos em conjunto naquilo que é aquilo que os pais mais querem, é lutar pela sobrevivência do próprio filho. E, portanto, neste momento inicial para os pais também é muito difícil falar sobre este tema, por um lado, porque não conseguem, por um lado, porque têm receio de se emocionarem muito perante os filhos e, por outro, porque muitas vezes ainda não conseguem integrar essa mesma informação que acabaram de receber há muito pouco tempo. E, portanto, quando tento, na minha parte, quando tento ajudar os pais sobre como comunicar, a primeira questão que acabo por dizer é: não é preciso ir falar de tudo sobre o tipo de doença, sobre a especificidade da doença e por aí adiante. Nós já vamos aqui a um outro aspecto que eu tinha falado há pouco, são as etapas do desenvolvimento, porque cada etapa do desenvolvimento vai obrigar efetivamente a que se fale de uma forma distinta. Não é? Mas, de um modo global, a primeira questão que nós temos que falar é sobre o conceito de saúde e doença. Não é? O que é isto de estar doente? O que é que isto vai representar na nossa vida? Não é? E, portanto, numa primeira linha, o que é importante é conseguirmos perceber que, ou conseguirmos explicar a uma criança que isto é uma doença e que é uma doença, e falarmos sobre a questão da gravidade. Não é? E falar sobre a questão da gravidade pode-nos ajudar um bocadinho se tivermos uma régua, não é? Que nos ajuda a perceber que há doenças pouco graves, doenças muito graves e doenças muito, muito graves. E neste momento vocês podem perguntar, então vamos... E se a criança nos disser logo é uma doença muito, muito grave, como é que eu lido e vou gerir todo este processo? Aquilo que eu tenho para vos dizer é que, numa fase inicial, o que é importante é distinguir entre o que são doenças pouco graves e o que são doenças graves. Porquê? Porque, independentemente da etapa do desenvolvimento em que a criança se encontra, nós sabemos que a forma como ela vai lidar com o conceito de saúde e doença vai depender efetivamente, primeiro, da sua etapa de desenvolvimento, do seu desenvolvimento cognitivo, por outro, vai depender do seu desenvolvimento emocional, mas, sobretudo, vai depender da sua experiência. Ora, numa etapa de desenvolvimento, por exemplo, na idade escolar, nós temos crianças que já têm uma percepção sobre doença totalmente diferente do que numa idade pré-escolar. Numa idade pré-escolar, não vamos falar da primeira infância, porque não há aqui nenhuma concepção acerca deste assunto, mas na idade pré-escolar a criança vê a doença como algo que está ali localizado, naquele momento, e não consegue, é uma etapa de desenvolvimento em que eu costumo muitas vezes dizer que as crianças são um bocadinho como o São Tomé, a ver para crer. Portanto, estão muito focadas naquilo que está a acontecer no aqui e agora e têm dificuldade de apreender a realidade de uma outra forma. Muitas vezes aqui um bocadinho mais centrado na questão do que dói, como sente, como lida e generaliza em torno desses aspectos. Na etapa do desenvolvimento na idade escolar, a criança já consegue perceber que podem haver algumas causas, não é, que implicam o aparecimento de determinado tipo de doenças e hoje, na atualidade,
num outro contexto, num contexto de infecções, mas é efetivamente uma temática em que as crianças estão mais próximas, até no contexto de Covid, porque foram ouvindo tanto falar sobre formas de contágio e de como é que pode surgir a própria doença e como é que ela se pode propagar, que elas de algum modo, muitas vezes nós até já temos alguma forma de as ajudar a compreender o que é que são estes fenómenos de saúde e doença. Claro que aquilo que é importante aqui com a doença oncológica é sobretudo explicar que não é contagiosa. Não é? E isso é aqui uma área muito importante, que é conseguir perceber que podemos tocar, abraçar, envolver-nos, porque esta doença não passa de umas pessoas para as outras e, portanto, na idade escolar, isto é muito importante que seja explicado, mas também é importante que seja explicado que elas podem contribuir, qualquer uma delas pode contribuir para ajudar no processo. E aqui é um papel importante do ponto de vista da família. Claro que nós não queremos sobrecarregar os irmãos, e já falaremos disto mais à frente. Não queremos de todo sobrecarregar os irmãos, mas queremos que eles sintam que estão pertença de um sistema familiar. E só se pertence efetivamente a um sistema familiar quando todos estão envolvidos. Claro que podem estar envolvidos com níveis de informação diferentes, consoante a capacidade que têm de apreender. Não é? Claro que se nós falarmos de adolescentes, os adolescentes já têm uma percepção totalmente diferente de saúde e doença e até já conseguem perceber que pode haver questões hereditárias, que pode haver questões genéticas e, efetivamente, os adolescentes muitas vezes sozinhos já vão fazer pesquisa de informação e tentar procurar respostas para as suas dúvidas e muitas vezes aqui também nos confrontamos com alguns problemas, não é? Que é como direcionar, como ajudar os adolescentes irmãos a procurar a informação e como direcionar de modo a que eles não se sintam esmagados com a informação que vão à procura. Portanto, o que eu vos queria dizer sobretudo é que, independentemente destas etapas do desenvolvimento, aquilo que nós sabemos é que a criança também representa saúde e doença em função daquilo que é a sua experiência. Ora, qual é a experiência comum de doença nas crianças? São doenças pouco graves, tirando algumas exceções, onde uma criança possa estar a lidar com uma doença crónica na família, no avô, ou às vezes até num pai, não é? Mas é menos comum isto acontecer. E, portanto, a ideia que a criança tem é que tem qualquer coisa, que toma uns xaropes e ao fim de meia dúzia de dias fica tudo ok. Então, aqui o que é importante é ajudar a compreender que perante uma doença mais grave, não é? Nós vamos ao hospital, voltamos para casa, vamos ao hospital, voltamos para casa, vamos ao hospital, voltamos para casa, e esta percepção de que há um ir e voltar e que há um tempo, que há uma necessidade específica de tratamentos que vão ser feitos no hospital, que não são feitos em casa, do mesmo modo que acontece com outras doenças, é uma forma de lhes ajudar a explicar aquilo que eles estão a viver e a passar. Bom, vou voltar um pouco atrás, e isto é mais difícil falar assim, sem ter slides, mas eu julgo que também é uma conversa mais aberta para as próprias famílias, para poderem ir colocando questões. Voltando um bocadinho atrás, as dificuldades que os pais têm muitas vezes em comunicar a doença aos irmãos têm a ver com medo de se vulnerabilizarem perante os filhos. Isso quando eu começar a contar, primeiro, se eu não conseguir explicar em função da etapa de desenvolvimento, não é? Isso obviamente que é uma questão importante e que nós precisamos ajudar efetivamente os pais a poderem fazer isso, porque, por exemplo, corremos o risco de estar a explicar a um adolescente e estar a infantilizar essa mesma conversa, não é? E o que é que nós sabemos que é pior o que é pior para um adolescente? É sentir-se tratado como uma criança pequena, não é? Portanto, isso muitas vezes invalida o seu papel e faz com que se sinta excluído dentro do sistema familiar. Portanto, estas recomendações que nós profissionais de saúde podemos dar aos pais podem ser importantes aqui neste sentido de uma comunicação mais clara. Segundo ponto, que era o ponto que eu estava a falar há pouco,
que é esta questão de o receio de se vulnerabilizarem perante os filhos. E aquilo que eu tenho para vos dizer é, não tem mal partilhar a vossa emoção perante os filhos. Claro que tudo, é como tudo na vida, temos que saber dosear, não é? Nem 8, nem 80. E nós sabemos que em quase tudo na vida, costumamos dizer muitas vezes que no meio está a virtude. E não é muito fácil, muitas vezes, chegar ao meio termo, porque nós temos muita tendência para sairmos do 8 e quando fazemos um exercício para sair de uma determinada medida, temos muito mais a tendência para passar rapidamente para o 80, para passar ao polo oposto. E, portanto, aqui a ideia é, não tem mal expressar emoções, claro que, por muito que os pais estejam em sofrimento, não vão fazer a partilha das suas angústias na totalidade com os seus filhos menores. Não é? Da mesma forma como podem fazer na relação de casal ou como podem fazer com outros elementos da família ou de amigos. Portanto, depois há aqui um outro ponto importante que é, ok, conseguimos exprimir aquilo que está a acontecer, conseguimos partilhar esta informação, é uma informação dura e difícil, vulnerabilizamos, mas o que é que vem como a necessidade seguinte? A necessidade seguinte vem de desenvolver um bocadinho aquilo que são aqui mais conceitos do empowerment, que são transformar fraquezas em forças. Ok, esta é uma realidade que é dura, que é difícil para todos nós. Não é? Isto tem um impacto significativo na nossa família. Mas depois é esta ideia de estamos juntos, não é? Todos podemos estar unidos com desafios distintos, não é? E os irmãos podem ajudar em questões tão simples quanto, não é ajudar a cuidar do irmão que está doente, mas ajudar a distrair, mostrar que está presente, fazer manifestações, fazer as manifestações de afeto habituais ou até tentar ajudar os pais a lidar com alguns desafios e alguma sobrecarga, não sobrecarregando os filhos, não é? Mas ajudar os pais com algum tipo de atividades podem ser formas de manter esse sistema e esta união familiar. Claro que é totalmente diferente entre crianças mais pequenas, eu agora vou deixar de pôr estas divisões, estas 4 grandes divisões e vou colocar aqui em 2 grupos, entre crianças mais pequenas e crianças mais velhas. E as crianças mais pequenas eu coloco aqui efetivamente até a meados de idade escolar e depois fim daquela etapa que nós consideramos de etapa escolar, que é entre os 6 e os 11 anos, mas aqui por volta dos 8, 9 anos até a adolescência, estamos efetivamente no grupo dos mais velhos. E também temos respostas totalmente distintas, porque estas crianças, desde o diagnóstico, devem estar efetivamente envolvidas durante o processo. E, portanto, se a pergunta que me fazem é como é que vamos explicando? Não precisamos explicar tudo de uma vez. Não há necessidade de trazer distresse. O distresse, estamos aqui a falar de níveis de ansiedade e depressão demasiado elevados que criam desorganização e aflição para as pessoas. Portanto, o objetivo é vamos passando informação e vamos envolvendo no percurso da doença. À medida que as questões vão surgindo ou que as coisas vão acontecendo, nós vamos informando e vamos envolvendo perante o processo. E o que é importante é que os irmãos saibam que têm espaço para criar questões. Porque muitas vezes aquilo que acontece é que os pais canalizam as suas energias, claro, porque têm que as canalizar, que é difícil, não é? Porque efetivamente estão debaixo deste impacto emocional e simultaneamente querem proteger os seus filhos de adversidades e, portanto, concentram-se muito para aquela conversa, por exemplo, de uma primeira vez. E depois fica um pouco esta sensação de já terminamos. E às vezes o que acontece com a própria criança é que naquele momento, se forem mais velhos sim, mas os mais novos, naquele momento podem não colocar muitas questões. E não colocar muitas questões não quer dizer que não tenha necessidade de ouvir respostas em determinados momentos. Quer dizer, muitas vezes, que a própria criança está a utilizar defesas, para lidar com o próprio processo.
e essas defesas muitas vezes vão sendo um bocadinho no sentido de distraírem-se, evitarem, fugirem ao tema, mas que posteriormente vão começar a processar sobre essa informação e posteriormente a qualquer momento hão de colocar alguma questão sobre esse tema. E nesse sentido e nesse momento é importante aproveitar essas oportunidades como oportunidades de diálogo, não é? E isto é extremamente importante durante o processo. O que é que nós sabemos mais? Vou voltando um bocadinho atrás às questões das crianças mais pequenas e das mais novas e das mais velhas. Desde uma fase inicial, estas crianças estão a lidar, estes irmãos estão a lidar com perdas. Estão a lidar com a perda das rotinas, não é? Porque efetivamente naquele momento a vida não é exatamente a mesma, não é? Estão a lidar com a perda do irmão nas suas brincadeiras. Os irmãos são, à partida, serão as relações de amizade mais longas que nós temos na vida, não é? E é com os irmãos que nós experimentamos e que nós desenvolvemos competências também sociais, não é? Nas brigas, nas brincadeiras, nos diversos momentos, não é? As relações com os irmãos podem nos ajudar também aqui a desenvolver aquilo que são papéis sociais que são importantes para a nossa vida. Portanto, os irmãos perdem esta relação mais próxima com esta intensidade que têm, como simultaneamente estão a lidar com outro tipo de perdas. Estão a lidar com a perda da atenção parental. E é uma perda total? Não, claro que não é. Claro que os pais estão efetivamente preocupados com os irmãos e querem-lhes dar atenção. Mas, sobretudo, as crianças mais pequenas, que precisam muitas vezes ainda de muito colo, de muita atenção, início de idade escolar, em que efetivamente há uma necessidade de ajudar nas tarefas de escola, de como integrar na escola. Já é um momento bem particular para o desenvolvimento da criança, já é um desafio simultaneamente, por exemplo, com ter que lidar com a doença, não é? E em que precisam dos pais ou para ajudar a estruturar nos trabalhos de casa, para se organizar, e efetivamente muitas vezes os pais têm que delegar isto noutros elementos da família, não é? Ou nos avós, ou nos tios, ou às vezes até alguns pais que fazem junto da rede de apoio, não é? E portanto, o primeiro desafio que também vos faço é, quando envolver outros elementos da família, integrá-los naquilo que são as comunicações, naquilo que é a comunicação que vocês fizeram com os vossos filhos. Para quê? Para que a comunicação seja consistente. Porque aqui muitas vezes é um problema. Em relação à criança que está doente, nós muitas vezes conseguimos ter isto mais controlado, ou porque são os profissionais de saúde que vão diretamente falar sobre esta questão, ou os pais, ou as pessoas que estão mais envolvidas com a criança, e efetivamente os pais acabam por estar muito presentes neste processo, consegue-se controlar o tipo de conversas que se têm sobre saúde e doença com a criança que está doente. Com os irmãos, muitas vezes não se consegue controlar este tipo de conversa. Pode vir, de repente, alguém na escola que introduz um outro tema, não é? Pode vir ou até um professor, se não se conversou diretamente sobre estas questões, ou pode vir outro elemento da família que pode vir explicar sobre saúde e doença de uma forma totalmente distinta daquela que os pais podem estar a fazer. E isto muitas vezes pode criar disrupções, não é? Pode fazer com que a criança se sinta mais insegura, porque eu estou aqui a conversar há algum tempo, mas sobretudo aquilo que vos quero dizer é que estes irmãos sentem-se muito desprotegidos e inseguros. O que é que a investigação nos diz ao longo deste tempo? Que são efetivamente os irmãos que sentem estas perdas todas, sentem muita perda da atenção parental, não é? E muitas vezes sentem-se divididos. É? Sentem-se divididos porque aquilo que lhes é colocado como um desafio de vamos ajudar, estamos todos em família, vamos todos ajudar o irmão que está doente, mas ao mesmo tempo às vezes têm inveja da atenção parental. E uma inveja que faz parte da rivalidade fraterna, faz parte das relações de todas as famílias, não é?
que é efetivamente com uma necessidade de atenção parental, que faz com que muitas vezes a própria criança não fale efetivamente sobre isto, mas que vá dar respostas. E respostas essas que são equivalentes desse sofrimento, que podem ser de dificuldades na escola, não é? Dificuldades escolares, muitas vezes algumas áreas do desenvolvimento da própria criança e da sua maturidade, que nós encontramos regressão, por exemplo. Às vezes temos crianças que retiraram a fralda há pouco tempo e que já tinham conseguido fazer o controle dos esfíncteres, e que de repente perdem estas capacidades, ou que falam mais abebezado, ou que de repente chamam muita atenção parental, também por causa de doenças, porque percebem que inevitavelmente os pais estão altamente focados, a atenção dos pais está muito focada também naquilo que são alterações corporais, não é? E portanto, muitas vezes são estas as chamadas de atenção da parte das crianças. E o que é que nós sabemos do ponto de vista das alterações psicológicas que ocorrem com estes irmãos? Às vezes temos alterações psicológicas no desenvolvimento até mais severas em termos de resposta da psicopatologia do que nas próprias crianças que estão doentes. E isso chama-nos a atenção especial para envolver irmãos. Chama-nos a atenção especial para os envolver, por muito difícil que seja, desde o momento do diagnóstico. Chama-nos a atenção especial para os trazer ao hospital. Não é? Por muito, e nós sabemos que os últimos 2 anos, todos os exercícios que fomos fazendo ao longo das últimas décadas, que foi abrir as portas do hospital e permitir que os irmãos possam observar, que possam ver o que é que se está a passar, que se possa conversar com eles, de repente, bom, não só se fecharam as portas aos irmãos, como se fecharam as portas ao apoio dos pais, não é? E esta capacidade que muitas vezes os pais tinham de se poderem revezar ou ao apoio de outros elementos da própria família. Portanto, estes últimos 2 anos trazem-nos um peso e uma história que nós não tínhamos no passado, não é? Mas trazem-nos também uma necessidade efetiva de fazermos algumas intervenções comunitárias, e aqui as informações comunitárias é também de envolver a escola perante o processo, desde o início, porque muitas vezes aquilo que nós sabemos é que, obviamente, que todas as pessoas, porque temos capacidade de empatia, porque nos sensibilizamos com estas áreas, porque sabemos também que o cancro na criança toca de um modo em especial a sociedade, não é? E, portanto, também vai tocar de um modo especial a escola, que vai ficar sensibilizada com estes temas, quer para a criança que está doente, como vai ficar sensibilizada com estes temas para os irmãos. E, por um lado, vão, numa grande parte das vezes, vão dar colo, e isso é fantástico e ótimo, porque todos nós precisamos de colo, mas, simultaneamente, também é preciso trabalhar com eles sobre que desafios são estes e como podem efetivamente ajudar e serem um complemento do sistema familiar, não criando tabu com a própria doença e não fazendo destas crianças como alvo de uma atenção distinta, não é? E tentar integrá-las perante o processo. Eu estou perdida no tempo, Cristina. Eu posso. Nós passámos aqui um bocadinho, mas também a conversa estava tão interessante que achei que não fazia sentido estar a pará-la. Mas se calhar posso só colocar aqui uma questão que eu acho que está completamente ligada ao que temos estado a falar, ou que tem estado a falar, que está aqui no Q&A, que é uma mãe, a Vanessa Silva, que diz: boa tarde, comunicámos ao mano mais novo o que se passava com a mana. Ele pareceu aceitar bem a notícia, mas há cerca de 1 ano e meio depois começou a ter pesadelos e não conseguiu voltar a dormir sozinho. Tentámos falar com ele, mas ele não fala, guarda tudo para ele. Como é que podemos abordar? E a criança tem 9 anos. Bom, assim, sem conhecer tanta história, não é? Fica difícil de dar uma resposta concreta. Vou dar uma resposta mais global. Primeiro, provavelmente tentar encontrar uma forma da própria criança poder exprimir as suas emoções sem ser através dos meios comuns, de sentar num lugar e falar sobre isso.
não é? Às vezes há oportunidades que podem ser junto de a criança está a fazer um desenho, e que os pais conseguem perceber que há algo no desenho que possa ser um bocadinho mais disruptivo. Claro que agora não estou a fazer o desafio para irem avaliar os desenhos todos dos vossos filhos e fazer a interpretação sobre isso, mas às vezes há uns que saem um bocadinho mais do padrão, que querem dizer qualquer coisa mais distinta, ou do desenho, ou de uma brincadeira, ou de uma maior tensão. Porque se está a brincar com algo e se descarrega maior agressividade, pode ser uma forma de puxar o tema. Não é? E de puxar o tema para poder dizer, para poder dar uma continuidade à conversa, porque efetivamente, conforme eu dizia há pouco, é importante dizer desde o momento do diagnóstico, mas é importante criar diversos momentos, não tem que ser todas as semanas. Não é? Não sei até se tem que ser todos os meses, vai depender muito das circunstâncias que cada família está a passar. Claro que no momento efetivo dos tratamentos há uma necessidade maior. E no momento efetivo do diagnóstico há uma necessidade de eles se sentirem envolvidos e tentar perceber o que é que se está a passar. E às vezes através do desenho pode ser uma forma de poder clarificar e explicar melhor o que é que se está a passar e de simultaneamente os ouvir. Mas para dar uma resposta concreta a esta mãe, aquilo que lhe queria dizer é que a maioria das crianças, quer os irmãos, quer as crianças que estão doentes e outras que não passam por isto, em situações de mais traumáticas ou em situações de crise, vão efetivamente utilizar um conjunto de defesas que são comuns na infância. Até os adolescentes vão buscar essas defesas, que são defesas um bocadinho mais arcaicas do ponto de vista do desenvolvimento, onde a própria criança vai evitar falar sobre o tema, fugir ao tema ou tentar distrair. Porquê? Porque muitas vezes é demasiado. É demasiado tenso. E efetivamente aparecerem estes sinais, não é? São sinais em que até pode ser a própria criança que 1 ano e meio depois, agora tem 9 anos, está a dar um salto, não é? Estamos a aproximar da pré-adolescência e se calhar está mais capaz, começa a reconhecer a doença de uma outra forma e a reconhecer o impacto que ela possa ter e tem agora um significado distinto. Ou seja, pode ser neste momento que há uma necessidade maior de falar de novo sobre este tema. Não é? E o poder falar de novo sobre este tema até pode ser por explicar o que é que se está a passar na atualidade e que se passou 1 ano e meio, eu não sei efetivamente qual é a doença de base da criança que estava doente, mas que até pode ser uma época em que está tudo a correr de uma forma mais equilibrada e a voltar a vida mais ao normal da própria família e uma necessidade maior de atenção desta criança. E às vezes o que é importante é que os pais tirem um tempo, agora não é a altura de comer gelados, mas pronto, ou para ir comer o gelado, ou para fazer uma determinada atividade, para eles saberem que está tudo a voltar mais ou menos ao normal e que agora há também uma necessidade específica de dar atenção a estas mesmas crianças, não é? Portanto, não é no sentido de compensar, porque não se compensa aquilo que aconteceu para trás, mas no sentido de somos uma família e há necessidades específicas da família que queremos atender. Os pais agora estão mais disponíveis e estão efetivamente mais capazes de dar resposta nesse sentido. Eu julgo, por falar em pais, quem pode completar bastante é a Cátia, que eu tive o prazer de conhecer e de aprender também junto, porque nós profissionais de saúde só sabemos aquilo que sabemos porque estudamos efetivamente e bastante para poder dar resposta sobre estas questões, mas depois sabemos na experiência e na aprendizagem que temos com famílias que vivem estas questões e que nos ensinam bastante sobre como lidar, não é? E a Cátia, eu julgo que é um bom exemplo para nos falar sobre este impacto da doença e o impacto nas crianças, não é? Nos irmãos. A Cátia está sem voz. Já estou. Tudo ok? Conseguem-me ouvir?
Conseguimos. Ok. Pronto, então, como já me apresentaram, o meu nome é Cátia Verdugo, vou corrigir aqui a Cristina. Realmente eu tinha 2 filhos na altura, hoje não tenho 3, mas sim 4. Estou enganada. Tive mais 2 meninas. Eu sou mãe da Rita, o Vasco é o mais velho, tem neste momento 17 anos. Quando a Rita ficou doente, tinha acabado há 4 dias de fazer 9 anos. A Rita, quando ficou doente, tinha 5 anos, portanto hoje tem 13. E a minha experiência é sempre muito, vale o que vale a gente estar a contar a nossa história, porque as histórias são diferentes para todos nós. E eu costumo sempre dizer que no meio do maior azar da minha vida tive sempre muita sorte, e tentamos sempre levar a coisa a pensar que dentro de tudo o que podia acontecer, aconteceu-nos sempre as melhores coisas. Até em relação aos filhos, eu acho que não, isto até pode se calhar ser interpretado de maneira errada, porque a gente não deseja uma doença a nenhum filho, nunca escolheria que nenhum deles ficasse doente, mas acho que se fosse ao contrário não teria corrido tão bem neste tema que nós estamos hoje a debater. Se tivesse ido o Vasco a ficar doente, se calhar não teria corrido tão bem em relação à Rita, porque eles têm personalidades completamente diferentes. E no caso do Vasco, a história, no que diz respeito aos irmãos, é uma história tranquila, porque ele é um menino tranquilo, e que se tivesse corrido com a Rita, se calhar não teria corrido da mesma maneira, porque ela tem uma personalidade muito diferente do irmão. Mas pronto, a Rita, quando ficou doente, tivemos a vantagem de ter sido nas férias de verão, o que para nós, em relação ao Vasco, foi uma grande ajuda, porque ele estava no Algarve, ele foi para o Algarve, ficou no Algarve com tios e portanto, acho que até mais ou menos a setembro nós conseguimos mantê-lo mais ou menos entretido e longe do pesadelo que estávamos a viver naquela altura. A Rita teve um tumor cerebral, diagnosticado em julho de 2013, e não foi propriamente uma coisa suave, foi um embate brutal devido à morte iminente. Portanto, a Rita acabou por ficar logo internada nos cuidados intensivos da Estefânia e fez logo cirurgia. Pronto, nunca mais saímos do hospital, e eu acho que o facto do Vasco estar entretido com as férias foi fantástico, porque temos uma rede de amigos e família que não há palavras para descrever. Mais uma vez, tenho muita sorte, e se não fossem eles não sei como é que teria sido, e conseguimos que o Vasco até setembro andasse um bocadinho espalhado por todo o lado. Com 9 anos é muito fixe, foi para todo o lado, foi para os tios, para os primos, para os amigos, andou entretido, não deu muito bem para perceber, porque ele é uma criança muito, muito dada e portanto foi tranquilo, e nós trabalhávamos muito na altura, nós estamos no meio da restauração, nós temos restaurantes e portanto o Vasco estava muito habituado a ir para todo lado com toda a gente, também o pai trabalhava muito, e no fundo não mudou muito na rotina dele. Depois, entretanto, em setembro, quando começou a escola, aí sim, pronto, as rotinas mudaram radicalmente, porque de repente o Vasco deixou de ter a mãe para ir com ele para os treinos de futebol, a mãe para ir buscar à escola, a mãe para... Pronto, o pai estava sempre a trabalhar nos restaurantes, mas ele depois é que era ali o suporte de final de dia, e o Vasco de repente ficou completamente desamparado, porque na altura não existia Covid, o pai estava no hospital das 8 da manhã às 10 da noite comigo, a Rita também nisso foi uma sortuda por ter sempre a mãe e o pai presente, e aí sim, aí foi complicado, nem sei se terá sido mais complicado para o Vasco que para mim, mas acho que se calhar foi mais complicado para mim, mas nós tivemos uma abordagem com o Vasco sempre de muita sinceridade, mas porque o Vasco, e é difícil eu dizer isto porque eu sou mãe dele e pronto, parece que os nossos filhos são sempre os melhores e etc. Mas a verdade é que o Vasco sempre foi um menino muito especial, foi sempre um menino muito tranquilo, e hoje que sou mãe de 4 filhos, nenhuma delas é igual ao Vasco, portanto não tem nada a ver com a educação que nós damos aos filhos. Eu quando só tinha o Vasco achava que era a mãe perfeita, que estava a fazer tudo muito bem, porque o Vasco era aquele bebê que a gente diz não mexe, ele não mexe, não faz, ele não faz, e eu achava que era a mãe perfeita. Entretanto a Rita nasceu e percebi que é mesmo, está lá, nasce connosco, nós temos lá qualquer coisa, a educação vai ficando, mas nós, seres humanos, nascemos
com qualquer coisa, portanto eles são dois seres humanos completamente diferentes, e agora que as outras vejo que vai mudando para todos, não é? Nós não somos todos iguais. E com o Vasco foi sempre a sinceridade, pronto, foi sempre a Mana está doente, é grave, é muito grave, nós nunca lhe escondemos, ele tinha 9 anos, nós nunca lhe escondemos, recorremos muito à ajuda do IPO, recorremos muito à ajuda da Acreditar. Na altura tínhamos uma pessoa que conhecíamos na Acreditar e com quem fomos falando muitas vezes, que também foi uma grande base de suporte para nós. O Vasco, nós moramos num bairro onde toda a gente nos conhece, e principalmente porque nós temos negócios, e onde toda a gente nos conhece, e era difícil o Vasco não saber da situação, porque ele tinha 9 anos e em qualquer sítio onde ele ia, toda a gente lhe perguntava pela irmã, o que é que se passa, os pais falavam e os miúdos perguntavam-lhe. Nós acabámos por ter uma coisa muito interessante, que foi a Acreditar fez uma ação de formação na Escola do Vasco, onde eles levaram um Barnabé, que para quem não sabe, provavelmente já todos sabem, são meninos que já passaram por isto e que hoje são crescidos, e eles levaram um Barnabé e fizeram uma ação de formação na escola, onde explicaram o que era o cancro. Foi muito engraçado, foi muito interessante, não só para o meu filho, mas para todas as crianças que lá estavam, e os miúdos foram colocando questões, foi uma temática muito interessante. Depois recorremos-nos muito dessa gente maravilhosa, que são os psicólogos do IPO, que muito fazem, e eu nunca obriguei o Vasco, assim como nunca obriguei a Rita, acho que tem que partir deles, nós nunca os devemos forçar a nada, e durante muito tempo a Rita nunca quis conversar, o Vasco sempre quis conversar, e eu levava e ele desabafava com quem tinha que desabafar, mas a gente ia falando com ele, conversava com ele, mas eu, enquanto mãe, tinha sempre receio que ficasse qualquer coisa por dizer, ou que ficasse qualquer coisa que ele tivesse medo de me perguntar, porque tinha medo de me magoar. Depois, no nosso caso, também foi muito atípico, porque os nossos melhores amigos, a filha dos nossos melhores amigos, também tinha o mesmo, não a mesma doença, mas um problema oncológico também, como a Rita. E como elas as duas estavam doentes e a gravidade das duas era diferente, o caso da Rita era muito grave, mas o caso da Bia era terminal. Eu acho que o Vasco vivia muito com o peso da situação da Beatriz, dos filhos dos nossos amigos. Ou seja, ele vivia muito, e depois da morte da Beatriz, que a Beatriz acabou por falecer, eu acho que aí foi o embate maior do Vasco, porque eu acho que ele ficou com aquele peso de que talvez eles me estejam a esconder e o desfecho da Rita será igual ao desfecho da Beatriz. E aí eu acho que foi a fase mais complicada para o Vasco. E quando digo Vasco, posso englobar o Vasco e todas as outras crianças que estão englobadas nestas famílias, porque era o Vasco, eram os primos da Beatriz, eram os irmãos da Beatriz, quer dizer, no fundo nós formámos aqui um núcleo, e eu acho que todas estas crianças sofreram um bocadinho este embate da perda de outra criança, não é? Portanto, a morte já é um tema pesado, mas a morte de uma criança com quem eles convivem. E depois a situação de, ok, morreu a Beatriz e agora? Vai morrer a Rita também? E é difícil, enquanto pais, nós dizermos que, não, a Rita não vai morrer. Até porque nós não temos como dizer que, não, a Mana não vai morrer, porque a gente não sabe o que é que vai acontecer, não é? Nós tentámos sempre transmitir ao Vasco que, de facto, a Rita estava doente e que era uma situação muito complicada. O Vasco ia vivendo a situação, mas pouco, porque a Rita foi muito intensivo. A Rita, desde julho até talvez a março, a Rita teve semanas em casa, poucas semanas em casa, portanto a Rita fez tudo o que tinha direito, radioterapias, quimioterapias, autotransplantes, 2, portanto a Rita passou mesmo muito tempo internada na Estefânia e no IPO, e portanto o Vasco conseguiu-se manter ali um bocadinho afastado da situação. Mas quando nós estávamos é duro, não é? É duro porque a irmã não tem cabelo, porque a irmã está magra, que parece um cadáver e não consegue se mexer, porque o mundo só gira à volta da irmã, não é? Porque de repente toda a família se foca única e exclusivamente numa coisa, não é? Não existe mais nada, só existe, parece que só existe aquele ser na família, e eu acho que eu e o pai nisso tivemos um papel muito importante em chamar um bocadinho a família
a família à realidade de que a Rita hoje está doente, se Deus quiser, amanhã vai ficar melhor e, portanto, nós temos que tentar viver dentro de alguma normalidade. E é engraçado que hoje, passado 8 anos, fez no verão 8 anos que a Rita ficou doente, continuamos-nos a debater com o mesmo problema, porque no nosso caso, nós não virámos a página, a Rita está em remissão. Desculpa, estão-me a ouvir? Portanto, recebi uma chamada. Agora estamos. Eu recebi uma chamada e, como recebi uma chamada, fiquei sem sono. Como eu estava a dizer, a Rita está em remissão há 7 anos, mas no caso da Rita é muito específico, porque a Rita fez um tratamento. Vão ouvir outra vez? Portanto, é que continuam a ligar. A Rita fez um tratamento que a deixou com muitas lesões, portanto, a Rita é uma criança que, passado 7 anos, continua sem cabelo. A Rita nunca mais teve cabelo. A Rita tem problemas em andar, a Rita tem problemas de visão, a Rita tem problemas de audição. Dentro de que é uma criança que faz uma vida que é bem normal, mas nós não virámos a página, não é? A Rita não teve um cancro em 2013 e hoje é uma criança completamente dentro dos padrões normais, nós não virámos. Portanto, continua tudo a rodar muito em torno da Rita, não é? Nós vamos ao restaurante, toda a gente olha para a Rita. Nós vamos a algum lado, a Rita é sempre o centro das atenções. Nós estamos com a família, a Rita é o centro das atenções. Portanto, aquela conversa que eu tinha quando eu dizia à minha família, atenção que a Rita hoje tem 5 anos, mas qualquer dia tem 15 e eu não posso andar de mão dada com ela na rua com 15 anos, eu hoje continuo a ter esta conversa. E o Vasco foi ficando sempre a viver esta situação de uma maneira que eu acho que é inacreditável, porque o Vasco, ele não é muito próximo da Rita, eles não são os irmãos melhores amigos. Nunca foram, porque a Rita teve sempre, muito antes da doença, tinha uma maneira de ser muito, muito fechada, muito no mundo dela, já antes de ficar doente. Portanto, eles não são os irmãos melhores amigos. Mas o Vasco lida com toda esta situação de atenção da Rita de uma maneira que eu acho louvável. Quando a Rita estava doente e fazia os tratamentos, eu e o pai, que éramos aqueles pais que só havia prendas no Natal e nos anos, quando a Rita esteve doente, eu acho que ia à loja da Disney no combo, se não todos os dias, dia sim, dia não. A Rita queria qualquer coisa, o pai comprava-lhe. E o meu filho nunca, em tantos anos que isto aconteceu, o meu filho nunca foi capaz de dizer assim, ok, compraste isto para a tua irmã, para a Mana, e o que é que trouxeste para mim? Ou como as minhas outras filhas fazem hoje. Eu estou a chegar a casa com uma prenda para uma, a outra pergunta, e o que é que compraste para mim? O Vasco nunca fez isso. Portanto, eu acho que vai muito, muito da personalidade que o Vasco tem. Ele é um miúdo que realmente levou a coisa de uma maneira incrível. Sofreu, eu acho que sim. Ele sofreu muito, mas acho que isso também moldou muito quem o Vasco é hoje. Ele hoje tem 17 anos, portanto ele não é um adulto, mas é como se fosse, não é? Ele comporta-se como tal, está no 12º ano, e eu acho que isso moldou muito, e mais ainda a boa pessoa que ele já era, e que eu acho que ele se tornou com a atenção ao próximo, com situações na escola que me relatam, que me chegam aos ouvidos, situações que ele faz e as maneiras como ele reage com as coisas. E aqui há 3 semanas ele teve uma situação no estágio, ele está num estágio, teve uma situação no estágio em que o próprio proprietário da clínica me ligou para me dar os parabéns. Muito específica lá na clínica. Portanto, é assim, os irmãos, eu acho que vai muito de irmão para irmão, vai muito de personalidade para personalidade. Acredito que se tivesse sido com a Rita não teria corrido da mesma maneira que correu com o Vasco. Mas eu acho que nós devemos sempre incluir os miúdos, também está muito da idade, como é lógico, não é? O Vasco tinha 9 anos. Eu acho que a gente deve sempre incluir os miúdos nesta situação, até porque não dá para disfarçar, não é? Não é uma operação às amígdalas, ou não é... É uma coisa que muda as vidas, não é? A vida do meu filho mudou no dia do diagnóstico da Rita, a vida dele, a nossa, a dele, a de quem nos vive connosco, a vida de todos nós existe o antes e o depois da doença da Rita. Portanto, a vida nunca mais é igual. Eu não digo que nunca mais é igual para melhor ou para pior. Obviamente o impacto da doença é mau, é péssimo, ninguém quer passar por isso.
a doença trouxe-nos muitas coisas boas. Os meus filhos acabaram por ter muito mais os pais presentes na vida deles após a doença da Rita. Eu acho que o Vasco, enquanto irmão, acabou por beneficiar um bocadinho disso com a doença da Rita. Mas incluí-los, explicar-lhes, não lhes esconder, tentar-se fazer coisas que eles possam participar. O Vasco ia connosco algumas vezes ao IPO, obviamente nas piores alturas da irmã eu não queria, né? Não queria que ele assistisse à degradação física, mas em muitas coisas, quando era mais tranquilo, ele ia para o IPO, ia connosco e vivia a situação. Portanto, eu acho que os irmãos têm que participar em toda esta situação com alguma tranquilidade, se nós conseguimos encontrá-la no meio daquilo que estamos a viver, que hoje, passado tantos anos, há coisas que eu às vezes penso que deveria ter feito de outra maneira ou não. Mas é difícil, eu acho que é muito difícil para os irmãos. A vida inevitavelmente muda muito e muda muito porque eles deixam de ser, por muito que a gente os queira incluir ou que queira que eles participem, de repente o nosso foco é só o foco é salvar a vida, é o bem-estar, o salvar, o sobreviver àquele pesadelo que nos está a acontecer. E por muito que a gente queira fazer virar a nossa cabeça para outro sítio, é quase impossível. Eu quando voltei um bocadinho à minha normalidade de vida com o Vasco, fiz questão de nunca faltar mais aos treinos, pedir a familiares para ficarem com a Rita à noite para eu poder ir com o Vasco aos treinos, não faltar mais às reuniões da escola, não, como se isso compensasse alguma coisa, não é? Daquilo que não compensa, uma coisa não compensa a outra. Mas eu acho que é duro, deve ser muito duro, e gostava que o Vasco tivesse participado. Eu falei com isso com a Cristina, o Vasco infelizmente não conseguiu, porque acho que vindo da boca dos irmãos e saindo daquilo que lhes vai no coração é diferente daquilo que nós pais pudéssemos achar, que nós achamos que ficou com eles, não é? O Vasco, por acaso, há muito pouco tempo comentava isso comigo. Ainda bem que eu não tinha a idade que tenho hoje quando a Rita ficou doente. Porque se calhar viria as coisas de uma maneira completamente diferente. Mas pronto, olha, eu vos posso dizer, se tiverem alguma coisa para me perguntar ou se precisarem de alguma coisa. Kátia, muito obrigada pelo testemunho. É engraçado ver o lado da realidade, no fundo, que acho que a doutora Maria Jesus Moura explicou um bocado, ou deu a parte teórica, e no fundo a maneira como vocês a aplicaram e tudo o que foram sentindo, e de facto estes testemunhos são mesmo importantes, ou como é que na realidade as coisas não somos perfeitos, não é? Portanto, achamos sempre que nós damos o nosso melhor como pais, mas é engraçado ver que vai de encontro ao que a doutora Maria Jesus Moura disse. Estamos aqui a terminar um bocadinho, eu não sei se a doutora Maria Jesus Moura quer dizer mais alguma coisa, se calhar não temos aqui mais perguntas. Queria acrescentar aqui 2 ou 3 coisas que julgo que são importantes. Primeiro, isto que a Kátia partilhou, e eu tive a oportunidade de conhecer o Vasco, mas sobretudo esta disponibilidade. Claro que toda esta vivência é bastante difícil, mas esta disponibilidade também para pedir ajuda, não é? Para os pais poderem dizer, e pedir ajuda não é equivalente a não estar a conseguir lidar com o processo, é no sentido de venham mais dicas que nos ajudam nos processos de tomada de decisão e a discutir e a encontrar a melhor forma para lidar com o próprio processo. E acho que esta disponibilidade da Kátia e do marido foram fundamentais, e de outros tantos pais que querem saber mais e querem envolver, é meio caminho andado aqui para o processo de envolvimento. O que é que eu ainda queria dizer? Além disto, esqueci de dizer algo muito importante, que há pouco fazia aqui a divisão entre os irmãos mais novos e os mais velhos. Os mais novos têm mais necessidade dos pais, os mais velhos muitas vezes fazem aquilo que nós muitas vezes denominamos de parentificação ou parentalização, que reconhecem que os pais estão em sofrimento e que os irmãos estão em sofrimento e querem nos proteger, e às vezes fazem aqui o papel de pais dos pais. E, efetivamente, isso tem consequências no seu desenvolvimento, tem consequências na medida em que ficam, muitas vezes, muito subcarregados com algum tipo de tarefas
ou domésticas, ou mais sobrecarregados em termos de ter melhores resultados na sua vida académica e que às vezes não desenvolvem tantas relações com os pares, que também é importante para o seu desenvolvimento. Portanto, era esta a questão que queria dizer. E por último, pegando aqui nas palavras da Cátia sobre o Vasco, queria dizer que este mesmo estudo que eu comecei por vos falar, que estudou irmãos de sobreviventes de cancro pediátrico, sobre o crescimento pós-traumático, não é? E o que é o crescimento pós-traumático? Vem-nos falar sobretudo sobre efetivamente um momento difícil para as pessoas e para a família e como é que as pessoas conseguem crescer após isto. E aquilo que se encontrou nos irmãos, primeiro, os irmãos vêm-nos dizer sobretudo aquilo que nós já sabíamos em relação aos pais, vêm-nos dizer que há uma necessidade efetiva de começar a intervir no momento do diagnóstico para serem envolvidos nesse processo, mas vêm-nos dizer que em termos de crescimento pós-traumático, que eles ficam mais empáticos, valorizam mais a vida, não é? E que no fundo também é isto que a Cátia nos partilhava em relação ao Vasco, vem-nos dizer sobretudo que há um conjunto de características específicas destes irmãos que se foi desenvolvendo pelo percurso e pela experiência da doença que tiveram. Era sobretudo isto que queria acrescentar. Muito obrigada. Eu ainda tinha aqui mais umas perguntas, mas já não vamos ter tempo, portanto vou tentar abordá-las em algum conteúdo, ou alguma coisa da Fundação, ou no site, ou no Pipop, ou em algum sítio. E este testemunho do Vasco também pode ser um dia interessante, se ele quiser escrever qualquer coisa para nós, gostávamos muito. Pronto, é assim, chegamos ao fim do nosso tempo. As perguntas que não tiverem sido respondidas, ou que ainda as tenham na cabeça e que não tenham partilhado, podem sempre enviá-las para o nosso e-mail info@froco.pt, que fazemos chegar às nossas convidadas. Agradeço a presença e acima de tudo a disponibilidade tanto da doutora Maria Jesus Moura como da Cátia. Sem a vossa presença isto não era possível. E também a quem está do outro lado, muito obrigada por terem estado connosco. Estas conversas passaram em direto no Facebook e a gravação será disponibilizada nas próximas horas no YouTube e no nosso site. Esperamos que tenham gostado e que se inscrevam nas próximas sessões. A próxima ainda não tem uma data marcada, mas em breve comunicaremos, tanto nas redes sociais como no nosso site. Estejam atentos e até lá. Obrigada.